que o nosso português é tão diferente do português de Portugal? De onde vem a nossa pronúncia diferente, ou palavras novas que nós temos e eles não têm, o que eles têm e nós não temos? O que foi preservado desde o português antigo que a gente já chegou a compartilhar? E o que acontece quando novas palavras spawnam em uma língua? Como que a gente incorpora? Como que uma língua pode tancar novas palavras? Que palavras que vão de base? Que mistura é essa que acontece? E o que acontece com a evolução da nossa língua? Será que a gente vai ter gêneros neutros mais pra frente? Se tivermos, como que isso vai acontecer? Tudo isso a gente vai conversar aqui no Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, conversando com especialistas. No caso de hoje, a nossa especialista é a Margarida Maria Tadoni Petter, que é professora aposentada do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da Universidade de São Paulo, que introduziu a área de linguística africana na pós-graduação da USP. Antes de continuar com a conversa, já peço aqui para você dar o like, curtir, compartilhar, assinar o canal e de repente mandar um valor demais ou se tornar um membro aqui pra gente, que esse apoio é fundamental. Agora vamos conversar sobre a nossa língua e o que ela tem de legal. Mas antes de partir para nossa conversa, vou lembrar aqui que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. A Insider saiu na frente e começou o Black November. E com o cupom ATILABF você consegue até 40% de desconto. Ou seja, é a melhor hora e o melhor preço para você conhecer o tecido anti-odor que facilita a evaporação e dá mais conforto térmico deles. E eu já recomendo aproveitar junto com essa camiseta tech que eu estou usando aqui e comprar a calça Hybrid Jogger. Porque além desse tecido todo, ela também tem elastano e se ajusta super bem no corpo. No meu caso, ficou ótimo para poder abaixar, pegar a criança, correr com o filho, agachar, sentar no chão e por aí vai. Se você não tem criança, eu garanto que você vai curtir essa flexibilidade para treino ou até numa viagem longa, por exemplo, porque é uma calça muito confortável. É até complicado usar uma calça jeans depois dela. As roupas da Insider são essas roupas que deixam as outras roupas inadequadas. E se você estiver vendo esse vídeo aqui a tempo, em 5 de novembro, eles vão dar frete grátis para qualquer compra. Então, aproveita. Bom, professor, antes de tudo, muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser um privilégio poder conversar. Queria começar com uma anedota, uma história minha, pra gente quebrar o gelo. Que não tem gelo, mas né, pra gente introduzir o assunto e puxar uma discussão provocando. Eu tenho um amigo de infância, um abraço pro Alex, que morou muitos anos em Portugal e ele saiu no meio do ensino médio pra lá. Então ainda naquela época que a gente tá absorvendo muito, né, do vocabulário, do sotaque e outras coisas. Ele passou alguns anos em Portugal e quando ele voltou, fui visitá-lo, e eu tive que pedir pizza pra ele, porque a pessoa não entendia ele do outro lado pedindo a pizza. E, bom, depois ele aclimatou de volta, perdeu um pouco do sotaque que ele tinha ganhado em Portugal, e a gente foi no shopping comer. Eu tava na fila da lanchonete e eu vi duas pessoas falando que pra mim parecia ser alemão ou qualquer outra coisa assim. Eu falei pra ele, cara, que língua é essa que estão falando? Ele, Átila, é português de Portugal. Presta atenção. E aí eu comecei a prestar atenção e realmente era português de Portugal. Mas é uma entonação tão diferente da nossa, mais nas consoantes e mais fechada, assim, que as duas pessoas conversando entre elas ali eu não tava conseguindo decifrar. Por que que o português de Portugal tá tão errado assim? Por que que ele é tão... Por que que o nosso português ficou tão mais gostoso? Oi, Átila. Bom, eu também agradeço o convite que você me fez, é a segunda vez que eu tenho o É prazer verdade. de conversar com você e com os seus ouvintes, né? E as suas histórias são muito interessantes e bem provocadoras. Eu teria outras, mas elas não vão competir com as suas. Eu vou ficar quieta sobre as minhas histórias. Mas por que que o nosso português ficou diferente, né? Bom, para começar, eu acho que a gente tem que situar essas duas línguas, vamos dizer assim, se a gente estabelecer que elas sejam duas línguas, como você percebeu aí, né? Nós estamos em territórios diferentes, nós tivemos contatos diferentes, né? O português europeu, ele está mais em contato lá com as outras línguas europeias e também tem muitos imigrantes que estão por lá, né? E nós aqui tivemos uma história bastante diferente, né? Então, se a gente começar, olha, o português que chegou aqui, a gente não tem muita referência de como é que era, né? A gente Pelo tem menos da alguns pronúncia, textos, né? a gente, quando chegou lá em 1500, né? A gente tem alguns textos escritos, nós não tínhamos gravações, então dá para se depreender mais ou menos como eles deveriam falar a partir do texto escrito.
Eles aqui chegaram e encontraram indígenas, né, que eles chamaram de índios, pensando ter chegado às Índias, né. E, esses indígenas falavam muitas línguas, né. E então o primeiro contato desse português europeu foi com as línguas indígenas. E essas línguas indígenas, eh, colocaram, vamos dizer assim, o português, europeu, né, emprestaram para o português europeu palavras das quais eles necessitavam, né, para falar o nome dos animais. Via lá um jacaré, uma capivara, um coati, nunca tinha visto aquilo, perguntavam e eles foram adotando essas palavras, né, nomes das plantas, nomes abacaxi, né. E outras plantas que a gente tem, É aipim. verdade, eu não tinha pensado, mas É, muitas das palavras são as novas descrições, né, novos lugares, novos exato. fenômenos, Então, novos porque bichos. a língua, você tem que entender isso, que a língua, ela não é uma entidade abstrata, ela segue o seu falante, ela acompanha o destino do seu falante. Então, a língua não anda, você pega a língua assim, põe num laboratório, você que é cientista, nós não conseguimos pegar a língua está no falante, né. Então, por onde esse falante andar, ele vai levar a sua língua, ele vai entrar em contato com as pessoas, eles vão tentar comunicar-se, né. Então, a língua, ela não é uma entidade abstrata, né, Uhum. tem existência própria. Ela depende de um hospedeiro. É verdade. Vou tentar entrar no seu terreno aí. E esse hospedeiro é o falante, é o indivíduo, né. E onde esse indivíduo andar, andará também a língua. Os contatos que esse indivíduo estabelecer vão ser, colocados nessa língua. Então o contato linguístico, né, é uma realidade no mundo todo. Você perguntar: "Mas onde tem contato? Só no Brasil? Só na África, onde há muitas línguas?" Não, em todas as Uhum, regiões. uhum. E você pode considerar o contato linguístico também entre falantes que falam mais ou menos a mesma língua, entre nós Entre 2, gerações. entre gerações, não é. Então nós temos aqui umas pessoas mais velhas, às vezes você tem que tomar cuidado, hã, o vocabulário que você vai usar, que ela não vai entender. O mais jovem, você também tem que tomar o cuidado, no meu caso, porque às vezes eu vou falar alguma palavra, ele vai dizer: "O quê? Que é isso?", né. Ele também pode não entender. Então, a língua, ela se transforma a todo instante, ela é dinâmica, né. Do mesmo jeito que tem nomes que entram e saem de moda, tem expressões, né. Exato, as gírias, né, os nomes que saem entram, saem de moda, os nomes que mudam de sentido. Então, voltando àquela história do português, né, colocando Uhum. assim essa entidade abstrata, o português, ou melhor, os portugueses. Que língua eles falavam? A gente não sabe muito bem, a gente tem algumas evidências nos documentos escritos da época, mas nós sabemos que vieram muitas pessoas para cá de Portugal e que deveriam falar registros diferentes de línguas, né. Então eles entraram em contato com esses indígenas, eles absorveram palavras Uhum. indígenas que eram necessárias para a comunicação, porque eles não tinham como denominar essa nova realidade, né. E assim foi indo, né. Depois nós tivemos uma outra imigração forçada, né, Uhum. que foi o tráfico dos africanos, que aqui foram escravizados. Então a escravização durou do século XVI até o XIX, né. E nós tivemos aproximadamente 5 milhões de indivíduos que foram transplantados para cá. Esses indivíduos trouxeram não só a sua força de trabalho, eles trouxeram suas culturas, trouxeram suas línguas, e eles aprenderam português, ou eles já sabiam, porque alguns já tinham tido contato com o português na África, não é, e aqui eles foram os grandes difusores da língua portuguesa. Então um contato fundamental foi esse dos africanos, né, dos escravizados aqui. E depois nós tivemos no século XIX, né, depois da abolição, nós tivemos a chegada da migração voluntária, né, dos europeus. Então, novos contatos linguísticos se estabeleceram. Então, vejam, o nosso caldo, assim, de cultura era muito diversificado, né. Então, o português que nós falamos, ele, absorveu, ele se transformou
a partir de todas essas línguas que aqui estiveram. E lá em Portugal o contato foi bem diferente, bem mais restrito. Só para concluir um pouquinho, Uhum, uhum. se você imaginar quando o português, o latim, né? Se a gente começar da origem do português, o latim, que era o latim vulgar, né? O latim das legiões romanas, chegou à Península Ibérica, eles encontraram indivíduos falantes, né? Porque todos os seres humanos falavam. Não é imaginar que povos que estão mais distantes da tecnologia, os chamados povos primitivos, não tivessem uma língua. Todas as sociedades humanas desenvolveram uma língua, né? Uhum. Então eles já falavam outras línguas, então já tinham lá gregos, tinha fenícios, tinha os celtas, tinha os iberos, celtiberos, e essas línguas também entraram em contato com o latim, e aí se gestou o português, né? Espanhol, O galego. espanhol, o galego, né, as línguas românicas. E aí depois lá eles sofreram invasão no século VIII dos árabes, incorporaram palavras do árabe, e isso tudo já estava no português, o português Uhum. que nós recebemos aqui. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, a gente tem que lembrar que eles já tinham estado na África e já tinham incorporado palavras de origem africana no seu vocabulário, vamos dizer, no seu léxico, né? Verdade, uma coisa que eu não tinha pensado é Portugal continua lá em contato com Espanha, Galícia, França, muito, né? Nossa. Com documentos e as Uhum. coisas, Inglaterra, mas aí são alguns países com, língua e dialetos ali. Agora aqui não, né? Quando você encontra indígenas, você tem quantas línguas diferentes para encontrar? Quando você traz africanos para cá, são de quantos países, de quantos cantos diferentes que Exatamente. estavam há milhares de anos se diferenciando entre eles, né? Então, assim, Exatamente. a riqueza de palavras novas que a gente pode ganhar é muito maior, né? Muito maior. Então, nós tivemos aqui, falando assim das línguas indígenas, eram, na época, os estudiosos estimam, umas 1000 línguas. Uhum. Agora, pelo último censo, aí nós temos mais ou menos umas 200, 300, né? 300 línguas que ainda sobreviveram. E sobrevivem. Muitas, a gente sabe que até algumas estão querendo ser revitalizadas por Sim. vontade de seus próprios falantes, né? As línguas africanas na África são mais de 2000. Que foram trazidas para cá, a gente não tem o número exato, mas nós sabemos 2 áreas importantes, a área ocidental e a área centro-sul, que é a área das línguas do grupo banto, né. Essas foram as faladas pelos primeiros africanos transplantados, né, as línguas bantas. Então as línguas de Angola, o Quimbundo, o Umbundo, o Kikongo, são sempre as línguas mais citadas. E da faixa ocidental, a gente tem o Iorubá, mas tem o Ewe, o Fon, o Mina, né, línguas que não são exatamente próximas do Iorubá, mas são faladas aqui naquela faixa oriental, são ao norte do Equador. Então a gente recebeu falantes de línguas do norte e do sul. Alguns estimam assim 200, 300, eu não sei. Então as estimativas que nós temos, elas dependem dos registros históricos. Então vem lá, fulano, chegou um negro Angola. Angola, mas Angola é a mesma coisa dizer o que ele fala em Angola? Angola, quantas línguas há em Angola? Umas 40, 50. Você vê da Nigéria, fala, chegou um que fala nigeriano. Sim. Nigeriano, bom, tem o inglês, que hoje é a língua oficial, mas são mais de 500 línguas na Nigéria. Nossa! É. Porque se você dividir 54, 2.000 línguas por 54 países, É verdade, é é, verdade. Vai ter país com muita tem língua país ali. com Ainda muitas mais no línguas, tamanho de Nigéria, né. mas todos são multilingües, né? E sabe que, na biologia a gente vê um reflexo disso também. Você tem, populações que podem ser muito numerosas, mas têm uma origem única, elas não vão ser tão diversas, como são os falantes de português aqui, né, é muita gente, Uhum. mas é uma língua meio próxima. E você pode ter populações que são pequenas, mas que estão separadas há tanto tempo, que elas já acumularam muitas diferenças, que para mim é o que explica, por exemplo, a gente ter mais de 1000 línguas aqui, ou mais de 2000 línguas na África, porque são línguas que são faladas há muito tempo por populações que Uhum. eram mantidas relativamente isoladas até pouco tempo atrás, né. Eu posso pedir algumas dessas palavras, de línguas africanas, principalmente. De línguas indígenas, acho que a gente já conhece mais. Para quem quiser, tem o Hiperconectado que a gente fez sobre língua portuguesa. Eu vou deixar o link por aqui. Inclusive, a gente fala de várias línguas, troncos linguísticos. Troncos linguísticos? Uhum. Troncos linguísticos. Indígenas que deram origem a palavras que a Isso. gente conhece, mas das africanas, assim, um pouquinho de que palavras Uhum. correspondem a quais regiões para a gente reconhecer como elas soam. Tá, eu vou te falar das palavras, eu sei que é Uhum. isso que você quer, mas antes disso eu ia te dizer que essas línguas da África
se diz eram povos relativamente separados, mas eles se comunicavam. Ah, sim, E quando sim. a gente fala linguística africana, a linguística africana ela tem como base o conceito de que as línguas faladas no continente africano estão geneticamente relacionadas. Uhum, uhum. Certo? Então, você tem esses troncos, como você diz, as línguas indígenas também, você tem os troncos, né? O tronco tupi, macro-G, você tem todos os troncos. Nas línguas africanas também, você tem 4 troncos. E aqui, as línguas que foram trazidas para o Brasil, elas são de um único tronco, que tem 1.500 e tantas línguas, que Que é o legal. tronco nigero-congolês. Certo. E esse nigero-congolês, o tronco, ele tem famílias. Então, Uhum. a gente veio da família, do grupo Banto, né? A gente veio, as línguas que foram trazidas, a maior parte delas que estão no nosso vocabulário são desse grupo, né? Do grupo Banto. Então, lá do Quimbundo, você tem caçamba, né? Vindo para cá, eu vejo sempre essas caçambas cheias de coisas. Caçamba, você tem moleque, né? Então, você tem vários campos semânticos, né? Que foram, que receberam palavras de línguas africanas. Você tem o que mais? Da alimentação. Então, se você pensar lá na Bahia, você tem vatapá, acarajé, né? Todos aqueles nomes, aquelas comidas deliciosas foram emprestados das línguas africanas, daqueles que trouxeram o elemento, a referência e o nome, né? Porque você não tinha nome para dar para aquilo. Na música, né? Nós temos instrumentos musicais, o berimbau, a marimba, que mais? Você pode me ajudar aí, vai lembrando. Não, eu sou Ah, mas olha, eu tem sou mais inculto muitos que nomes. Então, o setor religioso, né? Você uhum. tem as religiões de matriz africana, os candomblés, orixá, né? Vodum, né? Isso tudo vindo do Banto. Esses orixás são de línguas da África Ocidental, então mais do Iorubá ou Ah, do tá. Fon, né? Então essas coisas. Do Banto a gente também tem uns certos equivalências, né? Então o orixá é o Inquice, né? É. Então você tem Yalorixá, Babalorixá, que é o pai de santo, a mãe de santo, e Yalorixá, e o Babalorixá, o pai de santo. Ah, no terreno da família, você tem o caçula, né? Uhum. Então, para mostrar a diferença entre o português europeu e o nosso, lá eles dizem o Benjamin. Se o fulano falar, me passa o Benjamin, cadê o Benjamin? Você vai pensar naquela Já tô tomada, pensando. né? Naquele adaptador ali de tomada. Mas para nós, o filho mais novo é o caçula, né? Então, vejam que são muitas áreas que receberam palavras de origem africana. Você tem certos insetos, né? O marimbondo, né? Hum. Bichinhos, o camundongo, né? Que vieram do quimbundo. Então, às vezes a gente fala do quimbundo, mas o quimbundo, o umbundo e o kikongo são línguas bastante próximas, e então você vai achar a mesma palavra com alguma modificação em todas essas línguas, né? Então, ah, que outra área a gente tem? Então, palavras do nosso dia a dia, né? Fubá, olha lá, né? O fubá. Estive em Angola, eles falam fuba, né? Mas a fuba é qualquer farinha. Para nós, o fubá é uma farinha aqui de São Paulo, né? Aquela farinha de milho fininha, né? Outras palavras que É, quer foram. dizer, farinha de fubá é farinha de farinha. Seria farinha de fubá e farinha de farinha. Então, eles falam fuba de milho, fuba de mandioca, fuba de trigo, né? Então, é como se fosse um sinônimo de farinha. E é umas palavras africanas que foram introduzidas logo com os portugueses, Hum. né? E outras que foram introduzidas depois do momento que os brasileiros assumiram o tráfico, né? No século XVII, o Brasil se formou aí no Atlântico, né? Tem até o historiador Luiz Felipe de Alencastro que diz que o Brasil se formou no Atlântico, né? Então essa relação foi muito imediata. Então tinha a muamba. Hum. O que era a muamba? Você sabe o que é muamba hoje? É contrabando, tudo. Contrabando, ele trouxe muamba, ele é muambeiro, né? Ele é muambeiro, trouxe muamba, mas a muamba era um recipiente, uma sacola onde você colocava mercadorias. E vejam a Ué, que é transformação muambeiro é o semântica. sacoleiro. Exato, sacoleiro, muambeiro, né? Então, a transformação, a gente faz muito disso, né? Usar o nome do recipiente pela coisa que está dentro, né? Tem até um nome na linguística, mas não vou Ah, não, agora eu quero saber perturbar. esse nome na Não, linguística. isso é uma metonímia, né? Ah, sim, sim. Metonímia, que você usa o continente
o conteúdo pelo continente, né. Bom, então, tem essas coisas interessantes, as palavras que foram trazidas de lá, e aqui elas assumiram outros significados, né, e são palavras do nosso dia a dia, não são Uhum. muitas, né. Tive até um trabalho que a Tânia Alckmin, eh que era da Unicamp, também está aposentada como eu, nós fizemos um trabalho Palavras da África no Brasil de ontem e de hoje. Nós pegamos documentos históricos e vimos os primeiros, dicionários, o quantas palavras de origem africana eles registravam, e hoje o que que nós temos? Houve uma redução desse número de Sério? palavras. Sim, houve uma redução, porque o que a gente vai ver, a língua está relacionada com a época em que está vivendo. Então, naquela época havia uma, vivência, vamos dizer assim, muito maior com os escravizados, E com a e língua eles fresca, né? exato. Não, e eles tinham que utilizar certas palavras antes da abolição, por exemplo, libambo, que é aquela corrente que amarrava os pés dos indivíduos. Hoje, libambo é uma palavra que pertence à história, né. O malungo, aquele que veio transplantado, viajou no mesmo navio. Hoje os historiadores sabem essas palavras, mas no nosso vocabulário comum, Felizmente isso caiu de uso, né? felizmente, porque então as palavras caem de uso, por quê? Porque desapareceu a realidade, né, você não tem mais aquela realidade. Então, nós vimos até, a gente falando do repertório religioso, ele é muito grande, há mais de 3.000 palavras que estão, que continuam a ser utilizadas nas, religiões, afro-brasileiras, né. Mas no nosso dia a dia, o número de palavras não é tão grande, mas ele é fundamental, né. Ele é fundamental. Você não pode viver sem falar, por exemplo, carimbo, né, porque a gente precisa sempre de um carimbo, de uma repartição. Não sei se agora com esses documentos digitalizados, se o carimbo também vai desaparecer, né. Então são palavras, vitais para a nossa, sobrevivência, vamos dizer assim, enquanto falantes de português, né. As palavras entram, vão fermentando ali, vão sendo Exato, usadas vão sendo e vão usados. escoando conforme a Isso, gente não tem elas mais vão e aquele. elas saem e elas voltam. E às vezes elas voltam ressignificadas, né. Elas voltam, com um sentido um pouquinho especializado, né. Por exemplo, a palavra virtual, né, fazendo assim Uhum. palavras que são ressignificadas, né. Virtual, o que que é uma coisa virtual? É uma coisa possível, latente. Agora, hoje em dia, se eu te falar comunicação virtual, você não vai dizer que é uma comunicação possível. É uma comunicação online, uma comunicação digital, uma comunicação remota, né. Então virtual foi ressignificado, Verdade. então surge como se fosse um neologismo. A palavra estava lá na língua, mas ela foi reapropriada, ela foi, especializada num determinado contexto, né. É verdade, é verdade. Bom, tem N expressões que elas vão mudando, inclusive, né, o idiota, burro, uma série de palavras que elas vão ganhando outro significado com isso, né, pra pensar só em agressões aqui. Então, quer dizer que quando a gente vê alguém, por exemplo, fazendo um vídeo em Portugal, falando: Uhum. "Olha as palavras dos portugueses que a gente não reconhece", né, fila, não sei o que eles têm outras Aham. palavras, como Ah, exato. Benjamin. Na verdade, o diferente é aqui, né, somos nós que deixamos de usar aquelas palavras e passamos a usar outras. Quer Nossa, dizer, para os exato. portugueses deve ser muito mais estranho. É, e contando história de português, né, eu estava conversando uma vez com um português e falou: "Puxa, mas eu acho tão bonito o português brasileiro, porque há certas palavras bonitas que nós deixamos de usar e vocês continuam". E ele me dizia a palavra enxergar, eu nunca tinha percebido, porque uma coisa é ver e outra é enxergar. Ele vê, mas não enxerga. Uhum. Então ele dizia: "Olha, faz falta para gente", e desapareceu do vocabulário português. Ainda tem essas, as que Né? ficaram aqui, né. Exato, as que ficaram aqui, palavras que ficaram aqui. E saindo um pouco eu volto para as palavras, eu sei que você quer palavras, né, e elas vão voltando aqui. No tempo em termos de estrutura de língua, né. Uhum. Quando nós, recebemos aqui os portugueses, o português que foi falado aqui até o século XVIII, XIX, né, eles tinham essa estrutura, ele está falando, ele está estudando, né. Uhum. Eu estou conversando com o Átila, né. No século XIX, viradinho para o século XX, uma outra estrutura
passou a ser usada e venceu. Estou a falar, eu estou a falar com o Átila, eu estou a falar. E nós, aí eu acho que foi um rompimento mesmo. Nós não passamos por essa etapa dessa mudança, Não, porque aqui nós já estávamos constituindo a nossa maneira de falar é português. verdade, E a nossa verdade. maneira de falar português não participou dessa disputa entre Pra estou alegria do falando, estou a falar. telemarketing. Exato, né. Estou falando, estou a falar. Estou a falar não é português brasileiro, né. E aí, só um pouquinho falando lá do português de Angola e de Moçambique, né, das colônias ex-colônias portuguesas lá da África. Quando o português realmente colonizou, aí o indivíduo português colonizou essas regiões, já se tinha passado essa mudança. Então lá eles levaram essa forma "estou a falar". Por que que um angolano não vai dizer "estou falando", ele vai dizer "estou a falar", né, porque já era essa Já era o a português forma já era o 2.0. português exato, era uma versão, um upgrade do português. E nós mantivemos "eu estou falando", né. Legal, legal. Quer dizer, então estamos falando Exato, do jeito nós que os e portugueses vamos falavam. continuar falando, acho que por um bom tempo, né. E, uma coisa que eu ia perguntar é sobre essa estrutura. Quando a gente entra em contato aqui com línguas indígenas ou línguas africanas, eh, nós ganhamos mais coisas no português além das palavras, além do vocabulário? A gente ganha conjugação, entonação, expressões ou outras coisas na língua que não só a palavra em si? Ganha sim. Então, para começar, voltando um pouquinho na sua as historinhas iniciais ali, como é que você não estava entendendo? Parecia que tinha muita consoante, né. Então, acho que isso nós ganhamos dos africanos e talvez também dos indígenas, né, porque as palavras do grupo banto foram aquelas que exerceram uma influência maior, as línguas do grupo banto têm uma estrutura de sílaba assim, uma consoante e uma vogal. Então você tem que colocar uma vogal. Então nós temos palavra como pneu. Ah, É difícil um brasileiro, assim, quando a gente se esforça e fala pneu, você fala o pneu, né, o pneu, é. pneu do meu carro furou, né, o pneu furou. Óbvio. É, tem gente que fala o psiquiatra, né, É o verdade. psicólogo, né, o advogado, outro É. advogado, né. Quer dizer, advogado a gente tem É, direto, né, o "e" aparecendo ali advogado, dentro. exato, porque já ficou incorporado aos nossos hábitos linguísticos. Então, a nossa fonética, a nossa fonologia, ela deve muito a essa Hum. musicalidade das línguas africanas. Você sabe que as línguas africanas que para cá foram trazidas, todas elas eram tonais. O que Algumas que é uma línguas língua lá da tonal? África não são tonais. O que que é uma língua O tonal? que que é uma língua tonal? É uma língua que é uma língua mais cantada. Hum. Certo, a nossa língua, então eu vou ter que fazer uma oposição aí Por para ficar favor. claro. O português é uma língua acentual, como as línguas românicas. Então nós temos uma palavra caneta. Onde é que está o acento? No "ne", não é o acento gráfico, hein, o acento, a sílaba pronunciada com maior intensidade, caneta. Uhum. Uma língua tonal, todas as sílabas são portadoras de uma tonalidade. Então você trabalha aí, né, em termos mais técnicos, com a frequência fundamental, com a musicalidade. Hum. Então você tem, vamos imaginar a própria palavra caneta, vamos supor, imaginar que ela seja de uma língua africana, né, ou que é um africano até falando essa palavra caneta. Ele vai ver: "Ah, o ne", então vamos lá, ele vai colocar um tom baixo, vamos dizer, caneta, caneta ou caneta. Ele pode colocar no mesmo tom, Caneta. caneta, É. caneta, né. Então isso é uma língua tonal que estabelece distinções de, vamos dizer assim, Posso dizer que toda vogal vai ter que aparecer? toda vogal vai ter que aparecer e toda vogal ela vai ter uma, altura tonal, né. Então a gente fala em termos de altura. Ela tem altura tonal. Se você quisesse representar uma língua tonal, graficamente, a melhor representação seria uma pauta musical. Porque você colocaria ali a melodia, né, a alternância de tons altos, baixos ou a regularidade, alto, alto, baixo, baixo, médio, médio, né. Então é isso. Então, essa característica os africanos implantaram. Lógico que o português não se tornou uma língua tonal, mas, continua sendo uma língua acentual, né,
como o português europeu, mas o que nós damos é uma proeminência maior às vogais. Então, o vocalismo é uma área que distingue claramente o português brasileiro do europeu. Então, tem a palavra diferente, né? De frente é uma coisa, né? Tem aquela historinha lá do quero um hotel de um quarto de frente. O cara fala: "Não, mas são todos os quartos são iguais, né?" O recepcionista do hotel. Ele fala: "Não", ele entendeu de frente como diferente, né. E a gente diferente é uma coisa e de frente é outra. É Para verdade. eles é a mesma coisa, né. As sílabas que não são O muito Fê tá sumindo aí proeminentes no meio, né. exato, as vogais desaparecem, então essa é uma área muito importante, né. Quando a gente quer tirar sarro, ou quando quer exagerar alguma coisa, que fala Portugal, né, some com o Portugal, né. Exato. Ah, Então essa é uma diferença básica. E aí continuando assim, em termos de gramáticas, a morfossintaxe, né, então nós vimos essa estrutura aí que eu estou falando, né, que mudou, né, e nós vamos ter às vezes algumas pronúncias de além das vogais, né, de algumas consoantes. Então pronúncias que ficaram vinculadas, assim, a uma fala, do caipira, uma fala do indivíduo menos escolarizado, né, aquele som que é escrito ortograficamente com LH, né, o lhe, que os linguistas dizem que é uma palatal lateral. O "lhe", né, não tinha esse som dessas línguas africanas, né. Então o que que eles faziam? Mulher ficou mulher, né. E aí você vê muita gente ainda hoje falar mulher, cuié, né. Então há certas transformações que permanecem na fala de pessoas menos escolarizadas ou pessoas do ambiente rural, né. Então há outras, essas diferenças também, né. E, agora, em termos de estruturais, essa é uma mais profundos, é uma área que ainda está sendo melhor ou mais bem estudada, né. Mió. Mió, né, olha lá, o mais mió que bom, né. Está sendo mais bem estudada recentemente, né. Eh, então há certas estruturas, colegas que trabalham mais com sintaxe, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: "Ih, esse trem já perdeu". Passa bem numa língua falada, não passa? Mas o trem não pode perder nada, né, porque ele não é alguém, alguém perdeu o trem, né. Então esse tipo de estrutura está sendo vinculado a uma estrutura que existe no português, nas línguas africanas do grupo banto, né. Então há certas situações em que você pode, ver que aí está uma distância muito grande do europeu, porque o europeu não vai entender isso. Perdeu-se o trem. Perdeu-se o trem, alguém perdeu o trem, é meio difícil, né, mas você pode dizer: "Alguém perdeu o trem, perdeu-se o trem", mas o trem perdeu? O trem não pode Esse trem perder já nada. perdeu. E esse trem já perdeu, né, esse trem, já deu. Então certas estruturas e aí nós vamos ver que no português de Angola e de Moçambique aparecem as mesmas situações. As mesmas situações, então você, percebe que o que é que pode ter ocorrido? Seria o contato das línguas do grupo banto, a interpretação que esses falantes dão a essas palavras, eles transferem a interpretação para a palavra do português. Então fica uma coisa assim, na superfície você está falando português, mas num nível mais profundo, no nível da interpretação semântica, você está falando uma interpretação de uma língua africana, né. É como a gente faz às vezes em inglês, criando expressões ou falando coisas que pra quem é nativo falando, eles falam: "Ok, tipo, essas palavras podem existir dessa forma, mas ninguém fala assim", né, e você vai ver a gente tá na verdade usando uma expressão em português, mas traduzida ao pé da letra, né. E aproveitando que você está falando do inglês, uma coisa que a gente observa em pessoas que viveram algum tempo fora do Brasil falando inglês ou falando francês também, né, e há palavras semelhantes, não Ah, é? o Então você tem o verbo falso realizar, tem os falsos amigos, aí é outra história, né, que aí a gente usa com sentido, diferente. Mas o verbo realizar, realizar é tornar real no português. Acontece que há muitos indivíduos que falam assim: "Puxa, só depois de muito tempo eu realizei que estava sendo enganado". Então realizar no sentido de que de se dar realize, conta, né, que é o se dar perceber. conta, é. Se dar conta, né.
Outra coisa, para Eventualmente eu confundo o tempo todo. Qual que é o eventualmente do eventualmente, português e o do inglês? eventualmente no inglês é finalmente, né? E a eventually é bem É, muito uma hora vai próximo. acontecer, né? É. E os estudantes? Ah, eu vou aplicar para aquela universidade. Gente, eu vou aplicar? Aplicar não é assim, aplicar é colocar alguma coisa, né? Aplicar um piso, um revestimento. É por causa do inglês, né, que é candidatar, se eu vou me candidatar para um posto naquela empresa ou naquela indústria. Então, há interferências também nesse sentido, né, Sim, sim, direto. saindo um Usando pouquinho. expressões ou coisas assim que no Exato. português também não. É. E nessa linha, assim, falando, vou aproveitar um pouquinho do inglês. Essa última onda Aham. de palavras entrando, né? Então a gente teve lá línguas indígenas, deram suas palavras, Isso. entonações, outras coisas, línguas de origem africana, outra onda de línguas europeias que vieram para cá, né? O alemão, o japonês, o italiano, Uhum. ok? Línguas nórdicas, né? Ou línguas Também. do leste europeu no Uhum. sul. Aí agora a gente tem essa onda de palavras americanas vindo por causa da nossa convivência com a internet, com jogos, com outras coisas. Exato. A gente começa a ganhar tancar. Eu vi brasileiros nos Estados Unidos falando parquear para estacionar, Parquear. Exato. né? Spawnar, surgir. Tem algumas que são tão recentes assim que elas, para mim, ainda são meio. Para mim Aqui, são palavras desconhecidas. spawnar é surgir, né? Surgir. Ó, é uma palavra super recente, deve ter alguns anos que ela é usada. Uhum. Vem de jogos online que o personagem aparece num canto, então ele surgiu naquele canto, ele renasceu lá, ele spawnou lá. E ó, eu tô conseguindo conjugar. Spawnar, Exatamente. deletar, Exato. apagar. Como que uma palavra Então, entra no português e como que a como é gente que ela consegue fazer entra? isso? Então, eu vou começar aí. Como é que os verbos entram, né? Porque você sabe que os verbos do inglês não têm uma conjugação bastante restrita comparados ao verbo do português. Nós temos uma flexão muito grande de Sim. pessoas, de tempos, de modos, né? Então, o que que acontece com qualquer língua, do inglês, do francês? Se for um verbo, a língua, por uma capacidade dela, não é que a gente escolha isso, já o falante já escolhe naturalmente, vai entrar como um verbo terminado em AR, É que é a verdade. conjugação primeira, né, lá na Então, gramática. eu tanco, tu tancas, ele tanca, vós Isso, tancais. claro. É uma conjugação bastante regular, Sim, então total. ela é assim, a receptora de É verdade. todos os verbos. Todos os verbos que são emprestados e que se colocam Uhum, aqui como uhum. estrangeirismos depois, neologismos mesmo, porque a gente incorpora. Nós Então, tancamos. exato. Como é que você diz? O inglês, ele não deve pronunciar tão exatamente como nós, ele deve falar Sim, "t", deve ser sim. aquele "t" aspirado, né? Sim, sim. Nós incorporamos a nossa fonologia. Então, Verdade. os sons que nós não Mas ele temos, nunca nós entra irregular, né? Quer dizer, eu vejo, você vê, ele vê, que tem uma conjugação claro, totalmente diferente, é muito mais antigo, então. muito. Então, os verbos da primeira são mais regulares, então fica muito fácil. Aí você conjuga em qualquer tempo esses verbos aí. Eu estou ainda no deletar, no escanear, né, que agora acho que é digitalizar, não sei, tá por aí. Mas os verbos acontecem isso. Se é uma outra palavra, se é um substantivo, né? Por exemplo, o scanner. O mouse, né. Então, olha lá, em Portugal, você sabe que eles dizem o ratinho, né, Pois é é. o ratinho. Eles traduziram e nós achamos mais fácil emprestar a palavra. Agora, quando é uma palavra que não seja verbo, né, que não denote ação, né, nós temos que dar no português um gênero para essa palavra. De onde vem o gênero? De onde vem o gênero? O gênero, o que que ele é? É uma classificação. Não tem nada a ver com sexualidade, as palavras, né, Não, dos o inanimados. smartphone, Não, o smartphone. o iPhone. Por que que a gente fala automaticamente o smartphone, o iPhone, Deixa eu o ver. mouse? Nossa, Que mais aí da coisa moderna aí vocês tem que os nomes das empresas, né? O Facebook, o Google, Facebook, Google, o que é todo mundo Google. fica, Google, o Google, não chega no É, o consenso. Google. Se você achar, você olha mais ou menos para a terminação da palavra. Hum, Então, normalmente, as palavras que terminam em "e" no português, elas vão, normalmente, para o gênero masculino. Você fala o leite, o pente, não Ao é? contrário do espanhol, né?
É. Então aí, a língua já ela olha para a cara da palavra e já: "Ah, essa daqui se encaixa nesse grupo". Então a gente automaticamente já tem essa capacidade, né, de introduzir num grupo. A gente tem que introduzir, ou é masculino ou é É verdade, feminino. tipo, o Facebook, aí criam uma empresa que é a Meta, que vai virar a empresa que Porque o abraça o "eta" Facebook. termina em "a". O "a" é um feminino, mas a gente tem palavras como o poema, né, Sim, o sim. poeta, O Átila. o "átila" termina em "a", É, mas mas é do confundem gênero muito meu nome por conta disso, sabia? porque termina em "a". Entrega ou coisa assim, "Ah, É. senhora Átila", ou coisa assim, porque termina em É, "a", porque né. termina em "a", né, então a gente fica na dúvida. E aí pensando desses empréstimos, né, não do inglês, mas do francês, que às vezes trazem dúvida para as pessoas. Omelete, mousse, É. que gênero? Ou omelete, eu tô acostumado a ouvir, ou A mousse. gente ouve muito falar, ou mousse ou omelete. Para quem sabe francês, vai saber que no francês é a omelete, a mousse. Então fica aquela dúvida: "Ah, mas no francês é feminino". Ora, mas o francês é uma língua. A partir do momento que nós Já era. emprestamos, já era, não é mais francês, é português. Então fica o omelete, mas quem sabe que é omelete fala: "Ah, então" olha, eu acredito que a gente deva aceitar as 2 formas, né, que tanto faz você dizer omelete ou omelete, o importante é que ela seja bem feita, É, que você exatamente, como tá bem mexido ali. e a É. mousse também, ou o mousse, né. Então, essas situações. Mas, então, se forem nomes, né, nomes de coisas, nomes de comida, qualquer nome, tem que ter gênero. Ganha gênero e E ganha aí é plural, né. variável. Mas aí o scanner, os scanners. Então, aí o que que acontece? Eu vou te dar um exemplo que já é mais próximo aqui, talvez da maioria das pessoas, que é o shopping center. Certo. Em São Paulo há muitos, como é que você vai falar? Shopping centers, Shopping centers. Esse RS que não não é do existe no português. português, mas nós ainda não conseguimos atender aos grandes aí, policiais da língua que vão dizer hambúrguer, hambúrgueres. Nós Ah. ainda não dizemos shopping centers. Então a palavra ainda não Ah, está mesmo totalmente, hambúrgueres, ainda mesmo tá ali, né. hambúrgueres ainda está meio assim, né, mas repórter, repórteres. Revólver, revólveres, né. Então essas palavras mais É, é antigas, verdade. elas já se aclimataram, Ela ainda vamos dizer teve assim. essa outra. Exato, então ela já tem uma introdução, uma adaptação mais antiga, então ela já está com toda a cara de português. Se você perguntar para alguém, é escolarizado, ele vai dizer: "Repórter". De onde vem essa palavra? "Ah, do português". Não, né. É do Então, inglês, é é do verdade. inglês, né. E aí muitas vezes palavras que vêm do inglês que a gente usa toda hora, fulano bateu recorde. Os recordes. Os recordes, mas aí o que eu estou querendo chamar atenção, além do recorde recordes, é do acento. Eu sempre falando do acento, a sílaba mais forte. Quando uma palavra vem em português, normalmente a gente fala recorde, Sim, fica no recorde. então deveria ser recorde. Então aqueles mais puristas falam recorde. É verdade, é verdade, é Então tem verdade. uns, eu É, os percebo às vezes recordes. os recordes, o recorde, então fica essa dúvida, onde é que nós vamos botar o acento? No recorde ou no recorde? Acento na pronúncia, né, sem Uhum. pensar em ortografia, em acento gráfico, né. Então é uma coisa interessante, então você me perguntando como é que a palavra se adapta, primeiramente ela vai se instalando, ela vai se adaptando fonologicamente e Uhum. quando ela está mais bem instalada, aí ela vai aceitando todas as modificações de número, né, que é o singular e o plural, próprias do português, igual repórter, repórteres, né. Agora Agora que você me falou, hã. eu sou um grande consumidor de animes e mangás. Ah, E levou muito tempo pra eu perceber que muitas palavras que pra mim soavam totalmente japonês, eram na verdade palavras em inglês, mas pronunciadas da forma japonesa. Então, warudo é world, mas como, né, o W, cada coisa ali vira warudo. É e o muito doido. japonês é uma língua, nesse aspecto, muito próxima das línguas do grupo banto, que é consoante e É vogal, verdade. né. Vai falar hot, o japonês vai falar roto, É, roto. é.
ele coloca uma vogal, então é isso aí. Ele adapta a fonologia dele. O Pokémon, né, que todo mundo pensava que era uma coisa japonesa, é o Pocket Monster, né, que era do inglês também, né. Mas tem que ficar ali É, o tem que que ficar encaixa. nesse esqueminha aí, então ficou Pokémon. É o Strawberry, que é o morango. Strawberry, É. exato. E não pode terminar strawberry, né, eles adaptam. Que barato, eu não tinha pensado nessa na no É, no quer con dizer, eles e nós, né, todos adaptam a sua sim, língua. sim. É, e aqui, pra mim é bem sintomático do de onde a gente tá convivendo e por onde essas palavras estão entrando, né, como, palavras de locais e animais vieram das línguas indígenas, depois comidas, situações das línguas africanas, e agora tecnologia, jogo e outras Exato. coisas do inglês, né. Isso, e você vê que pelo vocabulário, né, pelos empréstimos, aí você pode contar a história dos contatos. Desde quando a A gente conhece isso. história, não é? A história da língua, né. Eu sei que repórteres estão aqui há mais tempo do que shopping centers. Exato, os shopping centers, né. Os shopping centers ainda não está adaptado, tanto que a gente continua escrevendo em inglês, né, com SH, que é um encontro consonantal que não existe no português, a gente colocaria CH ou colocaria X, né, É que verdade. SH não existe no português, né, na nossa ortografia. Eu tô fazendo essa paradinha rápida aqui só pra lembrar você de assinar o nosso canal pra poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral que a gente faz por aqui. E pra quem já se inscreveu, lembra de se tornar um membro, uma membra ou mandar um valeu demais que faz toda a diferença pra gente. Quer dizer, mesmo que alguém não conhecesse a história do Brasil, vendo quais são as palavras que a gente compartilha em comum com Portugal ou não, ou com outras línguas ou não, o quão difundidas elas são, ao que elas se aplicam e o quão aportuguesadas elas estão, você consegue recontar a história desse povo, né. Mais ou menos, você consegue contar sim, consegue contar a história de contatos, né, consegue contar como esses povos foram, mudando, porque o fato de as línguas mudarem, que isso é normal, é comum a todas as línguas, é um fato universal, não é exceção, é a regra, todas as línguas mudam, e elas mudam por um motivo único, na minha opinião e na opinião de muitos estudiosos, que são os contatos. Então não é a própria língua, quer dizer, ela tem dentro de si uma capacidade de se adaptar, né. Você pode, por exemplo, falar posição, posicionamento. Poxa, posição, posicionamento parece ser a mesma coisa, mas posicionamento está numa possibilidade dentro das possibilidades que a língua te oferece para você dizer, né. Você tem cassação, né, e você tem caçar, caçamento, cassação, né. Nossa, é verdade. Caça, você tem cassação e caça. Então você vai especializando os sentidos, né. Então a gente pode recontar a história. Então eu estava dizendo que a língua, ela se transforma pelos contatos, né. A mudança linguística, todas as línguas, elas mudam Uhum, uhum. pelos contatos de seus falantes, porque eu já disse aqui, a língua não é essa entidade abstrata, embora muitos linguistas, muitas pessoas pensem assim, que a língua é homogênea, né, mas não é. A língua é muito diversificada. E a especiação ou a diversificação das línguas se dá exatamente pelos contatos que os seus falantes vão tendo. É aí que ela vai mudando, né. Nesse aspecto dela ir mudando e do como a gente abre mão de algumas palavras e outras não, ou já usou Uhum. mais, né, uma língua de uma origem do que outra. Tem 2 mundos que me marcam hoje bastante pelo uso de palavras derivadas do inglês aí, mais ou menos adaptadas para o Uhum. português, assim, né, eh, com mais ou menos fit para o português, que é o mundo de games e outras coisas que dá pra ver Aham. que é uma influência do que tá acontecendo ali no momento, as pessoas estão falando, e o mundo corporativo, que é Uhum. cheio de expressões e outras Exato. coisas, feedback e outras coisas assim, que aí me parece, claro, tem um tanto de cultura compartilhada, né, da cultura corporativa, o ambiente de trabalho, empresas multinacionais e outras coisas. É o Faria Limês aqui Isso. de São Paulo, né. Mas me parece também um pouco de uma questão de diferenciação, assim, de falar: "Olha, as minhas referências vêm desse universo linguístico e não desse outro aqui", né.
O inglês tem isso, né, por exemplo, você vai comer quando você vai comer, os animais mudam de nome, né, não é mais Uhum. pig, é pork, não é mais vaca, é veal, né, a galinha também tem outro nome, né, não é mais chicken, tem um, como é que é o nome? Eu esqueci já, mas porque aí os restaurantes, para soarem chiques, estavam usando mais as palavras de origem francesa para aqueles bichos do que as palavras de origem inglesa. Tem isso, tem essa perpetuação ou não das expressões, denotando aí mais a classe ou o grupo de quem fala do que necessariamente a aplicação da palavra? Sim, exatamente. A linguagem do indivíduo é o seu cartão de visitas, né. Uhum. Então você se apresenta, se você quer se apresentar como uma pessoa culta, como uma pessoa que faz parte daquele, Que tem o je ne sais quoi. círculo, né, faz parte daquele ambiente, você vai usar as palavras que são próprias daquele ambiente. Então o mundo corporativo, ele não se dá o trabalho de traduzir as palavras, porque ele lida mais rapidamente com as palavras vindas do inglês. Então ele se coloca como alguém que está, pode ser acima ou pode ser ao lado, ele está separado. Ele se individualiza, né. Então você vê isso acontece com todas as profissões, você vê os advogados, você vê, às vezes, as sentenças que você lê dos juízes, Sim, você pergunta: "Mas ele está falando português? O que que ele está falando? É um juridiquês", né. E aí verdade. vem todas essas Ah, o linguagens academiquez que a também, gente nossa senhora. cria, né, expressões assim para dizer: "Olha, ele está usando um vocabulário muito especializado, muito restrito àquele ambiente de trabalho ou aquele nível". Você vê os próprios cientistas, né, eles têm um vocabulário, mas isso tem um sentido, porque quando você usa tal palavra, você tem um conteúdo específico, uma definição clara. Se você usasse outra, poderia trazer ambiguidades. Então, Ah na não, ciência é importante. quanto a Na isso ciência é tranquilo. importante uma metalinguagem, a gente fala, né, é essa linguagem específica da área. Então você está dizendo tal palavra, você está focalizando esse significado e não outros. Porque na língua, embora os sentidos mudem, os sentidos se adaptem, eles vão e eles voltam, dependendo do ambiente em que você esteja usando aquela palavra, ela tem sentidos diferentes. Você vê no nosso mundo aqui, você tem os progressistas, uma visão progressista e uma visão conservadora. Eu acho que mais ou menos as pessoas intuem que parece que o progressista está mais voltado para uma visão da esquerda e o conservador para a direita. E aí você tem um partido político que se chama PP, Partido Progressista, que parece não estar muito alinhado uma visão mais à esquerda, não é? Então você, dependendo do ambiente em que a palavra for utilizada, ela vai ter um sentido especializado. A própria palavra ideologia, né, ela já foi usada aqui com muitos sentidos. E no dependendo de quem fala, dependendo do ambiente em que essa palavra é usada, ela tem um recorte de significado, né. Sim, sim, mas aí eu ainda entendo, né, dentro da linguagem técnica ou quando você vai fazer uma Sim, explicação, é alguma coisa, ou necessário. vai fazer um posicionamento, eu me refiro mais, assim, à escolha de qual versão da palavra usar mesmo ou qual pronúncia, né, se eu vou falar threads ou se eu vou falar threads, se eu vou falar Facebook ou se eu vou falar Facebook, né, de Exato, onde eu tô trazendo essa minha exato. influência linguística É. para falar aqui, né. Mas é isso, porque quando a gente fala, a gente pensa no nosso interlocutor, né. Você pensa em preservar a sua imagem, eu quero preservar a minha imagem, "Poxa, é professora, né, então deixa eu tomar cuidado, se eu cometer aqui alguma falha, fica muito desagradável, porque se espera que eu tenha tal e tal Sim, comportamento linguístico". E eu também penso no meu interlocutor, que imagem eu quero transmitir para o meu interlocutor? Como é esse meu interlocutor? Será que eu preciso mostrar que eu sou melhor do que ele, que eu sou igual a ele, ou que eu sou diferente dele? Então, os indivíduos todos, as pessoas fazem normalmente, sim, intuitivamente, escolhas, né. Então elas escolhem, e isso é fatal, né, pronunciar como em inglês Facebook, Facebook, né. A gente está falando português, então falando português, a gente tem que seguir a nossa prosódia, tem que seguir não, cada um segue o que quiser, mas é mais normal
a gente falar as palavras de línguas estrangeiras dentro da nossa fonologia, né. Eu não vou pegar uma palavra do francês que tem um "u", né, que foi adaptada, e vou dizer "ü". O "ü" não existe no português, nem palavra que vem do alemão, né, Übermodel, né, Uber, né, vou dizer Uber, né, eu vou usar a pronúncia que é adequada às pronúncias, das palavras com que nós convivemos, né. É verdade. Eu tenho uma história dessa da minha irmã, que trabalhou no aeroporto um tempo e alguém foi procurar o Seu Francisco, Aham. da companhia aérea, e conversa vai, conversa vem, até ela entender que o Seu Francisco era o Chico, que era o Chiquinho, que era o check-in que aquela pessoa estava procurando. Mas ela nunca tinha ouvido aquela palavra, alguém falou pra ela: "Não, você vai lá e procura o check-in". Ela entendeu o Chiquinho, mas aí pra ser educada, ela Seu perguntou do Seu Francisco. Francisco. Quer dizer, é a transformação para o que a gente tem mesmo no nosso Exato, vocabulário, né. exato. A gente imagina, né, imagina o que deve ser e a gente procura dar a melhor impressão da gente e ter a melhor impressão do outro também, né. E como que isso fica quando você tem um meio que registra essa linguagem agora, ou como meio escrito, ou como celular, Uhum. WhatsApp, o corretor automático agora do dicionário do celular, jogando toda vez a minha escrita para outra coisa. A gente pode ter uma língua que vai ficar ou mais congelada, ou menos flexível, alguma coisa assim, por causa da maneira como as pessoas escrevem? Então, sei lá, tô viajando agora, tá, desculpa. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma comunicação muito mais por meio escrito, como foi só com e-mails, até um tempo atrás, Uhum, o corretor tá sempre jogando as palavras pra sintaxe certa ali. uhum. Agora a gente volta a ter áudio e vídeo no WhatsApp, no TikTok, em outros meios, então escreve menos e fala e ouve mais. A gente tá aqui num meio de linguagem falada. Essas coisas influenciam na grafia das palavras, na maneira como a gente escreve elas ou como a língua evolui? Olha, nós temos que situar 2 ambientes diferentes. Uma coisa é a língua escrita e outra coisa é a língua falada, Uhum, né. uhum. Elas estão conectadas, mas não estão diretamente equivalentes, né. Você sabe que a escrita, ela evolui muito mais lentamente do que a língua falada. E quando a gente fala que a língua muda, né, os exemplos que eu dei aqui para você de expressões que a gente vem usando aqui no português brasileiro e que podem chocar um português europeu, né, um falante de português europeu, isso acontece na língua falada, porque na hora de eu escrever, eu vou tentar desentortar minha sentença e vou tentar isso se eu for um falante mais ou menos escolarizado, né, eu vou tentar falar: "Não, na língua escrita eu tenho que A deixar mais claro". escolarização tem um pouco desse papel de formalizar Muito, ali e exatamente, congelar um pouco essa língua, né? exatamente. A língua escrita ela é mais congelada, ela evolui muito muito menos, muito mais lentamente, né, mas com certeza, os e-mails e o WhatsApp, essa comunicação mais imediata, que requer que você, né, que na Uhum. língua falada é "você", na língua escrita de WhatsApp ficou "VC", né, Sim. o V e o C, então a gente tirou as vogais, o fulano já preenche ali sabendo que é você, né. E essas correções automáticas que vão fazendo, mas há pessoas que nem dão bola para correção automática, né, escrevem de qualquer jeito e às vezes o corretor corrige e quando vai ver a mensagem surge totalmente diferente daquilo que você pretendia, né. Há também umas dificuldades que, esse corretor apresenta para as pessoas, né. Uhum. E eu não posso dizer, assim, que eu tenha uma bola de cristal e que vá me deixar segura de que isso vai fazer mudar. Mas com certeza vai abalar. Vai haver, está havendo, assim, uma mudança. Então a gente já está vendo que existe a língua escrita, aquela língua escrita do jornal que você lê agora não mais no papel, né, as pessoas leem no papel, a linguagem que está escrita nos livros e a linguagem que está escrita nesses blogs, né, nos blogs. Então nos blogs, ainda pelo que eu observo, ainda se procura mais ou menos seguir uma sintaxe mais tradicional, uma estrutura mais tradicional. Mas no WhatsApp as pessoas ficam mais à vontade, né, porque estou, já fica "tô", Uhum. né. Uhum. E olha, só para dizer uma coisa, já desde o século XIX já tinha gente que falava assim, eles diziam: "Ah, isso é linguagem de negro, fala de negro, fala de africano", que já mas nós estamos falando eu tô, eu estava, mas nós ainda estou, né, nós ainda escrevemos estou, é o verbo estar, não é o verbo estar, né.
Nós É, ainda mas quanto tempo, mantemos. por exemplo, pra gente escrever a gente no lugar de nós, tô no lugar de estou, Exato, isso acaba a incorporado? gente ainda já está mais ou menos aceito, né, mas ainda tem aquela confusão. A gente, fala do nosso problema. Alguns falam: "Puxa, mas a gente, que é terceira pessoa, nosso, que é primeira pessoa", né, então fica assim, então nós falamos. Então, ainda alguma oscilação, Ah, eu entendo, mas por né. outro lado, eu não sei quantas vezes na minha vida eu usei a conjugação do vós, Ah, o vós já falando ou escrevendo, desapareceu, o vós já mas desapareceu. eu ainda aprendi no colégio Sim, como quando se e você não faz a via o a gente. conjugação dos verbos, ainda aparece o vós, né. Para nós aqui de São Paulo, o tu também é bem Pra nem chegar restrito, no tu, né, o tu também não aparece. Mas você vai ver no sul, você vai ver, em Portugal, você vai ver em Angola, Moçambique, né, você vai achar o tu e o vós, né, e o você, né. E acontece uma coisa interessante lá, porque, os que falam tu aqui no Brasil, eles falam: "Tu sabe", pouca gente fala: "Tu é sabes". verdade. É, eu já E ouvi o que algumas, que mas acontece lá em Angola? "Você sabes", sério? certo? Então são coisas de língua falada, né. Então Aham. para você ver a confusão que acontece nesse nível da segunda pessoa, como é que eu lido com a pessoa com quem eu estou falando, né. Uhum, Então nós uhum. temos o tu, alguns têm tu, para nós aqui é você, senhor ou senhora, né. Acredito eu, para nós aqui que somos de São Paulo, Sim, sim, dificilmente sim. a gente vai usar o tu, né, eu Não, pelo não. menos não uso Uhum. nunca, né, sou Não, daqui de mas São Paulo. o tempo que eu levei pra pensar aqui é porque eles são conjugados do mesmo jeito, né, a senhora vai, o Exato, senhor vai, você porque vai. são, gramaticalmente terceira pessoa, mas no nível discursivo, que é no nível da fala, né, é segunda pessoa, que é aquela com quem eu falo, é o meu interlocutor é uma segunda pessoa, mas o verbo tem a forma da terceira. Porque vem aquela história lá do vossa mercê, que era um pronome de terceira pessoa, né, e ficou assim, né. Então eu não tenho, assim, essa capacidade de futuróloga, Sim, sim. mas, os linguistas são meio muito cautelosos. Mas o que a gente pode dizer é que essa pressão, vamos dizer assim, que, essa comunicação digital vai fazendo na língua escrita, vai ter algum reflexo. Uhum, Nós uhum. não sabemos ainda exatamente qual, mas eu acredito que alguma mudança possa ocorrer, né. Ou que a gente possa manter 2 níveis de língua escrita, como nós temos 2 níveis de língua falada. O que eu estou falando aqui com você, como eu estou falando com você, não é a maneira como eu falo em casa com familiares, né. O vocabulário é outro, a conversa é outra, eu deixo às vezes algumas palavras pela metade, às vezes não pronuncio bem os finais de palavras, não é? Então, pode ser que ocorra, assim, níveis diferentes de língua escrita também, né? Uma língua escrita que é a língua escrita dos blogs, da Uhum, internet, uhum. vamos dizer, da comunicação virtual, né? Para dizer o nosso virtual num sentido especializado moderno, né? E a língua escrita dos meios tradicionais. Isso porque o nosso desafio ainda é comportar falantes de primeira língua, né, que a maioria das pessoas que fala português, fala como a língua nativa, a primeira língua que aprendeu e por aí Exato, vai. exato. Quem fala inglês e outras coisas ainda enfrenta, entre aspas, convive com, eh, mais falantes como segunda língua do que os falantes de primeira, né. Exatamente, exatamente, né. A gente é falante de primeira língua, né, eu acredito que a maioria dos brasileiros seja falante de primeira língua. Mas imaginar nos tempos coloniais, né, o português foi uma segunda língua Uhum. para a maior parte dos que aqui habitavam. Mesmo quem nascia descendente de Exato, os africanos, né, os chamados crioulos, né, que o primeiro sentido de crioulo era o africano, aqui no Brasil, né, o africano que nasceu no Brasil, né, o africano que nasceu fora da África, então ele era um crioulo, né. Então, esses africanos e seus descendentes, né, foram eles que, falando português como segunda língua, transmitiram a língua, a transmissão do português foi por essa via. Então o português é o resultado de uma transmissão de segunda língua, então de falantes que impuseram ao português traços das suas primeiras línguas, né. Uhum. E aí vieram os imigrantes, e aí vieram todos esses contatos que nós tivemos, né.
Pensando um pouco nessa questão de quem usa a língua trazer a sua vivência, o seu contexto, o seu emprego da palavra Uhum, para isso, né. E pensando nessa questão de que eu vou adotar ou não aquelas palavras ou aquela pronúncia de acordo com o grupo que eu quero manter, né, se somos nós, e aí todo mundo abraça a uhum. palavra, ou se o meu grupo usa termos diferentes do seu grupo, e aí, né, fica quem escreve os livros e preserva essas palavras. Levando um pouco disso em conta e do como a língua está mudando, como que você vê, por exemplo, quem tenta implementar uma linguagem neutra no português? E aí eu sei que vão ter vários métodos, né? O pessoal que na escrita coloca o X ou arroba, ou que coloca o E no lugar para falar amigues ao invés de amigas e amigos. Em particular, eu acho bastante cruel no português a gente sempre dar o masculino para as palavras no coletivo. Eu acho que, principalmente para quem está fazendo divulgação, como é o meu caso, tem momentos em que se eu for seguir a linguagem natural, ou essa forma, não linguagem natural, né, mas o nosso hábito, eu vou estar excluindo, né, os cientistas, os pesquisadores, ou isso, ou isso, ou isso. Eu sempre vou estar dando exemplos masculinos, quando às vezes, por exemplo, o grupo de quem fez aquela pesquisa, ou a situação tinha muito mais mulheres. Eu acho que a gente perde um pouco da representação quando faz isso, quando não muito. Isso vindo do ponto de vista de alguém super privilegiado, que tem o gênero mais favorecido pela palavra, branco, né, classe média, uma série de outras coisas que não sofre com a discriminação que isso tudo embute. Então, mesmo eu que estou nessa situação privilegiadíssima, me sinto incomodado na hora que eu escrevo, quando eu vou me referir a uma profissão, alguma vontade, alguma coisa. Às vezes eu tomo esse cuidado nos vídeos de colocar, ou no feminino, ou trocar um pouco, seguir o exemplo, ou me referir a mulheres e homens e por aí vai, para ficar no básico, vai, da pessoa privilegiada tentando escrever isso. A gente tem esse movimento hoje em dia de, né, adotar uma linguagem mais neutra, mais próxima, por exemplo, do inglês e outros, onde você não sabe o gênero da pessoa até entrar no he ou she, né? Que até tem os problemas, né, quando você fala "the doctor", que pode ser Uhum. homem ou mulher, a inteligência artificial já produz a imagem de um homem, né, porque foi treinada com dados que já tem essa entonação. Como que você vê esse esforço de ter uma linguagem mais neutra, ou da gente ter esse tipo de entonação, e independente de como você vê isso, é nesse processo que a coisa acontece mesmo, de ter um grupo que resolve adotar um vocabulário de uma forma, outros vão protestar, não vão adotar. Quando que isso é adotado mais? Se isso vira linguagem oficial de documentos, se isso entra para a língua portuguesa ou para aula de língua portuguesa, como que uma linguagem muda oficialmente assim? Ou ela vai primeiro acontecer informalmente, depois oficialmente, ou ela vai ser imposta? Eu queria entender o que que pode ser um caminho disso acontecendo, se é que vai acontecer. Bom, eu vou tentar falar do modo mais objetivo possível, embora eu não tenha uma posição formada, certo? Não estou assumindo nenhuma posição, vou tentar falar sem assumir nenhuma posição. Colocando em termos objetivos, o que a gente sabe das línguas, né, é que não existe linguagem neutra. Uhum, Toda linguagem, ela reflete uma época, ela reflete uma maneira, um posicionamento do indivíduo que está falando, né. Não há neutralidade uhum, na uhum, uhum. linguagem, certo? E quando nós dizemos que a história da língua estabeleceu que o português tem masculino e feminino, é a história da língua, né, e que o masculino é aquela forma que no plural assume essa possibilidade de ser um guarda-chuva, tanto para o masculino quanto para o feminino, isso faz parte da história da língua. Nós temos línguas que têm ainda hoje, né, o português, o O plural. masculino, o feminino e o neutro, né. Você tem línguas nas quais a palavra, né, no alemão, Mädchen é neutro, né. Hum, É neutro. Então, a língua tem as suas razões que a nossa razão desconhece. São razões de evolução, de transformação, então, de uma certa independência da realidade do falante. Acontece que o falante é alguém que está historicamente situado, uhum, ele está num contexto, ele está num momento. Então, a língua se transforma de uma maneira mais lenta do que a evolução social. Então, uhum. hoje nós estamos observando uma
mudança social, uma diversidade muito grande. Nós estamos frente a uma diversidade de sexos e gêneros, né? E essas pessoas querem ser reconhecidas na língua, né? Então é algo muito legítimo, né? Acontece que a língua, pela sua história, pela sua tradição, ela nunca deu espaço a isso e nunca ninguém colocou essa questão. Eu me lembro quando eu estudava, nunca pensei. Às vezes eu até achava estranho. Eu fiz o curso, no meu tempo tinha clássico e científico, eu fiz o clássico, e na minha classe só havia um rapaz. E todas as vezes, todos os professores se dirigiam a nós no masculino. Os alunos do segundo C, né, nós ficávamos assim, mas é da língua, faz parte, é uma questão gramatical, mas isso foi incomodando o falante, né, foi incomodando. Ou as falantes? E as falantes, o falante, a falante, né, então o falante é uma palavra que pode ser o falante e a Aham. falante, então a gente vai então é uma questão muito nova pra Uhum, gente, né, é uma uhum, questão muito nova. O inglês já enfrentou isso há mais tempo, né, para os seres animados, né, que tem lá o she, uhum. S/he, né, she or he, né, então eles já fazem isso. E é algo que está sendo estudado. Agora, normalmente, eu posso dizer pelo que já foi, né, normalmente as mudanças ocorrem primeiro no mundo real e depois a a língua oficialmente aceita aquilo, né, então é uma mudança que já está tão evidente, tão grande, que a língua escrita não tem como recusar, né. Então aí os documentos oficiais teriam que fazer isso. Mas há situações em que já houve uma, imposição do alto, vamos dizer assim, né, vamos, implantar tal língua, né. Então a gente sabe lá em Israel o hebraico, que não era uma língua falada, ele foi imposto, ele foi introduzido e passou a ser a língua oficial. Então é uma questão que está, em discussão, né. Então vejam que o fato de se fazer todas essas alterações no inglês há poucas alterações, com o masculino e feminino, porque as palavras, os adjetivos são invariáveis. Uhum. Mas no português haverá uma grande alteração, porque você vai ter os demonstrativos, os possessivos, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, a gente tem masculino e feminino. Uhum. E vamos ter que ter aqueles, que a gente vai colocar, né? Isso pensando em língua falada. Na língua escrita tem esse recurso do X, né? Que pode ser uma coisa fácil, mas na hora de falar, você vai ter que fazer isso. Então há um gasto muito maior, vamos dizer assim, não é gasto, empreendimento muito Uhum. maior na adaptação dos 3 gêneros, né, no português, do que acontece no inglês, né. Então, mas é algo possível, é algo que pode ser pensado, que os estudiosos podem pensar, quem trabalha com a gramática, a estrutura da língua pode pensar e pode reformular e pode fazer. Agora eu não posso dizer quando isso deveria ser feito, como isso deveria ser feito, né. Algumas pessoas já querem colocar documentos oficiais utilizando, essa chamada impropriamente de linguagem neutra, né, porque eu acho que não é uma designação adequada, porque não há neutralidade na língua. Você sempre assume uma posição. Não, tudo bem, mas eu acho que assumir a posição de que vai se usar isso, é uma posição também, né, É uma posição e também. bastante válida. É, Agora, porque eu acabei de descobrir, a gente foi entendendo que a nossa pronúncia em relação à pronúncia de Portugal mudou, né, as palavras, isso, a forma como a gente usa elas, os tempos verbais, né, estamos usando e não a exato, usar, exato, eh nós, né, mudamos até gêneros de palavras e outras exato. coisas. Quer dizer, espaço para Pode, línguas mudarem dessa forma, claro. se tem. Claro que tem espaço sim. Agora eu não sei qual vai ser a melhor estratégia e qual vai ser a estratégia adotada, porque a gente tem que ver que a língua, agora falando dessa língua, assim, língua oficial, Uhum. ela é algo que tem uma relação muito forte com a política. Ah, sim, É uma sim, questão sim. política. Por que que o catalão é uma língua e não um dialeto, não é?
porque há um posicionamento político dos falantes, Uhum, eles se colocam como tendo uma literatura, uhum. como tendo uma linguagem diferente. Deve haver outros dialetos lá do espanhol que são tão diferentes do O padrão, galego, vai. Eu nem sei né. se é Não, dialeto do galego é espanhol. língua. É língua também. Galego é língua, né, é língua. Então vai ser tão diferente. Na Itália tem um exemplo, assim, bastante interessante. O sardo é uma língua. Hum. Agora, o vêneto é um dialeto. Se você pensar na Itália, os dialetos são tão diferentes do toscano, que foi o dialeto escolhido para ser o padrão do italiano, né, que poderiam ser também línguas, não é? Porque essa questão de língua ou de dialeto é uma questão de escolha, escolha movida por razões políticas. Uhum. Então, lá na época, a Itália resolveu que era a língua aí, da, vamos dizer, da inteligência, né, o Petrarca havia escrito no dialeto toscano, ficou toscano, né. E nós aqui, o português segue mais ou menos os bons escritores, né, quando diz o padrão. O que que é o padrão? A norma. Essa norma também, ela vai mudando, né, ela vai mudando. Assim como em 1808 se fala: "Ó, esquece tupi, esquece esse monte de Exato, palavra de origem africana, vamos usar o português de Portugal, e é isso que vai ser ensinado nas escolas, é assim que vai exato. ser Houve uma escrito", e ação né. política, né, houve uma ação política de difundir a língua portuguesa, foram expulsos os jesuítas, né, que eram os maiores responsáveis por dar espaço para os indígenas, né, e os próprios portugueses, eles usavam a língua geral, né, a Uhum, língua geral uhum. paulista, a língua geral amazônica, né, a língua geral amazônica ainda existe, é o Nhangatu, ainda é falada lá no, na regiões lá do Amazonas, né. Então, houve essa política linguística de impor o português. É, português por muito tempo não foi a língua mais falada no Brasil, né. Não foi a língua mais E falada eu no falo, Brasil, depois da eram chegada dos essas línguas portugueses, né. gerais, depois se impôs o português. Mas agora quando a gente fala o português é a única língua falada no Brasil, nós sabemos que não, porque há diversidade de português. E na verdade, o que o indivíduo fala é um dialeto, e se a gente quiser ser mais rigoroso, é um idioleto, porque Idioleto. é o que o indivíduo fala dentro daquele dialeto, quer dizer, dentro do nosso dialeto paulistano aqui, Sim, né, sim. eu tenho uma maneira de falar que é um Hum, pouquinho diferente da sua. A gente tem a impressão de estar sim. falando a mesma É. coisa, porque há um denominador comum entre os sons que nós pronunciamos, Uhum. as concordâncias que nós Sim, fazemos, o vocabulário, nós estamos procurando negociar aqui. é Então, verdade. todo contato é uma negociação, a gente negocia que linguagem nós vamos falar? Se a gente sair daqui, a gente pode ficar mais à vontade, usar algumas expressões de gíria, né, e é o que acontece sempre, né. É verdade, é verdade. É, até isso sou eu falando de fora, né, em letras, né, nas áreas de humanidades, isso com certeza é muito mais discutido do que um biólogo dando pitaco aqui, ou alguém formado em biologia, mas, mesmo o sotaque que o jornal usa, que as novelas usam, que os filmes passam, né, qual vai ser o que que é a língua padrão sem sotaque, né, essas coisas, tudo isso já tem uma conotação política muito forte, né. Claro, uma conotação política muito forte, porque o que é o sotaque, né. Houve no século passado um congresso da língua do teatro, qual era o padrão? Foi considerado o padrão, o carioca. Imagine hoje, nós aqui paulistas, né, com todo o nosso orgulho, né, de ser a locomotiva, como se dizia, né, da nação, isso já está totalmente ultrapassado, mas como, né, você não pode impor uma pronúncia, né, um sotaque. Todas as pronúncias existem, são válidas, são interessantes, e até algumas novelas, já faz tempo que eu não vejo mais nenhuma, elas tentavam mostrar essa diversidade, né, e às vezes ficava meio caricato, porque era um indivíduo carioca, querendo falar igual paulista, aí ficava difícil. Eu exagerava, né, ficava assim muito sotaque de gente mais do meio rural, né, então acontece isso. Mas todos os sotaques são válidos, agora o que é que a gente vê é a tentativa de achar uma neutralidade, né. A Uhum. gente observa nos jornais da televisão, né, uma certa neutralidade, que é carioca não exagerar muito nos R's e nos S's, né, nos chiados ali, né, no final das palavras, né, mas não existe uma pronúncia padrão, isso, não existe. Desde aquele
congresso que houve lá, que decidiu que era o carioca, que era o dialeto do Rio de Janeiro, não houve mais nada nesse sentido. Não há condição mais nesse mundo que acata a diversidade em todos os aspectos, para a gente dizer que existe uma pronúncia, um sotaque melhor do que o outro. Há sotaques que você pode achar, enquanto indivíduo, eu posso achar bonito, posso achar feio, mas enquanto estudioso da língua, essa avaliação de valor, bonito, feio, bom, ruim, não existe, né. Você como cientista sabe, acontece, é assim, o fulano fala assim, o fulano fala assado. Eles estão falando a mesma coisa, um fala porta, outro fala porta, outro porta, e eles estão se referindo ao mesmo elemento do mundo, né, a referência é a mesma. E você está entendendo e está se comunicando, né. Então lá no começo da É, nossa conversa, aham. eu ia perguntar se com a comunicação mais instantânea, com a troca por Uhum. internet, vídeo e outras coisas, se as línguas estariam convergindo ou os dialetos, sotaques estariam convergindo para uma coisa comum, né. Por exemplo, o pessoal em Portugal começou a se queixar agora de que as crianças Tá assistem falando. YouTube brasileiro, e aí elas falam português certo e não o português de Portugal. Brincando, tá, gente? Mas, né, então elas falam português brasileiro, inclusive coisas como o mais marcante pra mim, que eu nunca tinha pensado, papai, vovó, mamãe, eu não lembro o nome desse tipo de palavra dobradinha que a gente tem, que repete as coisas que não tem no português de Portugal, né. Eh e com isso eles estavam incomodados, quer dizer, eu ia perguntar se o destino, por exemplo, das crianças portuguesas era virar adultos falantes do português brasileiro. Mas se a gente está sempre convivendo com grupos de interesse regional, ou, né, local, ou de faixa etária, ou de área, ou de outras coisas, a gente vai estar sempre perpetuando linguagens diferentes ou expressões diferentes Exato, naquele meio, né. eu acredito que essa uniformização, homogeneização linguística é uma quimera, é um absurdo, nunca vai acontecer. E o brasileiro, se a gente quiser exagerar, né, o português brasileiro, nunca vai colonizar o português europeu, porque os contatos dessas crianças se fazem muito mais com os coleguinhas que falam português, com os outros portugueses adultos, né. Então, eles podem falar o português brasileiro como uma brincadeira, né, como uma brincadeira, vai ficando ali, mas isso não vai ter como interferir totalmente. Assim como a televisão, nessa tentativa de homogeneizar a fala do brasileiro, né, dos brasileiros e das brasileiras, e de todas as pessoas, né, que vivem aqui no Brasil, não vão conseguir, eu acredito, porque se a gente pensar que os indivíduos estão falando há quantos mil anos, né, estão falando, e as milhões de línguas, nós temos milhões não, 1000, né, temos umas 6.000, 7.000 línguas, elas não desapareceram. E quando a gente fala línguas, os dialetos, as diferentes pronúncias, não é? Então, o que pode acontecer é que em determinados meios, né, você venha usar mais o inglês, você vê no meio científico, você vai para um congresso e praticamente é o inglês a língua franca oficial, né? Você pensar lá na Idade Média, era o latim. Todos os estudiosos escreviam em latim. Já foi latim, já foi alemão, já foi Exato, já foi francês, né. francês. Então há certos ambientes onde determinadas línguas, elas predominam, né, mas na língua falada é muito difícil. Pode haver o fato de que as línguas desapareçam, né, e há línguas que estão mais ameaçadas de desaparecimento, isso é verdade, línguas que têm menor número de falantes. Mas os contatos, né, e essa coisa que a gente vê na África, os contatos entre falantes de línguas que são minoritárias ou minorizadas, né, que elas É, o minorizados acho que é um bom ponto, né, porque tem muitas línguas que estão correndo muito mais risco por causa do que aconteceu com aquela população, do que exato, porque eles tiveram do que contato com pelo outra coisa, né. número, né, pelo quando você fala que as mulheres são minorias, de modo algum, não é? Elas foram minorizadas, na sociedade, em vários setores, né, agora estão conquistando aí a equivalência salarial, uma coisa absurda que isso ainda tenha que ser discutido e tenha que aparecer claramente na lei, né. Uhum. Então você fala, são as minorias. Quando você fala as minorias, essas minorias não são minorias, elas são minorizadas realmente, né. Inclusive pela gramática, de certa forma. Exatamente, mas é que a gramática, ela sempre se arvorou como algo neutro, né, como algo neutro.
Então você não tem ponto de apoio de nenhum em outro, você está priorizando um outro. É evolução. Por que que a palavra ficou assim? Porque ela se transformou de tal maneira e que ela assumiu uma feição mais próxima daquelas que se associam ao gênero masculino. Então você fala essa palavra no masculino. Agora, quando são seres vivos, os seres vivos são dotados de sexualidade, de gênero, né. Então aí a coisa fica diferente, coisa que no passado não se pensou, né. E agora essa realidade, essas pessoas estão, hã, requerendo, né, reivindicando direitos e achando que a língua tem que refletir essa realidade nova, né. Então é muito justo e é uma coisa que está se pensando. Eu realmente eu não tenho nenhuma posição nem contra nem a favor, mas eu acho que é possível, eu acho que é uma reivindicação justa considerando a história da língua, considerando que a língua, ela reflete a realidade social, ela reflete, o contexto em que o falante existe. Ela reflete, mas não assim diretamente, né, você não vai imaginar que tudo que está no mundo tem que ter uma palavra, né. Porque aí você vai ver a Sim, sim. terra do brasileiro, a nossa terra, a palavra terra quer dizer land, quer dizer ground, né, do inglês, muitas significações. Nós temos uma compreensão mais ampla, nós recortamos, né. Cada língua, isso é uma definição antiga, né, recorta a realidade de seu modo, né. Então, a língua achou que estava bem assim, mas agora os que usam essa língua estão achando que esse recorte não está bom, né. Então, Quem sabe não vai ser uma outra coisa para se estudar lá na frente e falar: "Bom, quem tivemos esse sabe. momento em que isso aconteceu, esse momento que aquilo Exato. aconteceu, Vai e ser um agora a outro gente teve esse momento, outro vai que ser um ganhou outro momento, essa". É. né, vai ser um outro momento. É, como disse uma vez, acho que foi o Guimarães Rosa: "Toda língua são rastro de velhos mistérios". A gente não sabe por que que as coisas ficaram masculinas ou femininas, por que que ficou assim. Muitas vezes você não sabe, às vezes você sabe, né, você tem a história, aquilo está registrado, você sabe. Mas eu acho muito legal a gente não ter essa postura de naturalizar, assim, É. de porque é o comum, ou porque foi Ah, o sim, aplicado até foi o aqui, aplicado ou até porque se aqui, faz dessa não. forma, a gente vai fazer daqui pra frente. Não, Tô a eu gente aprendendo até hoje voz, aprendendo nós e falando a é, gente, a gente usando. exato. A língua evolui no sentido darwiniano, né, o neo-darwiniano, ela se transforma constantemente. E ela se transforma nessa relação de indivíduos que trocam experiências, de indivíduos que falam, Uhum, né, uhum. porque é o contato linguístico. Não é: "Ah, tá na estrutura da língua que tem masculino e feminino". Sim, está na estrutura da língua, mas os falantes estão achando que essa estrutura precisa ser abalada, que ela precisa ser É, transformada. Então, vamos ver o que vai dar. Eu estou aqui como espectadora, mas, assim, eu acho legal, aguardando. eu fico feliz no seguinte sentido, eh, quando a gente tem esses conflitos, é confuso, né, gera atritos, Sim. eu tô me comunicando, fazendo vídeos e as coisas, vou empregar palavras de forma errada ou expressões, vai ter gente para me corrigir e falar que eu fiz Uhum. aquilo, mas acho isso muito sintomático também de que essas pessoas agora tenham voz, né, de que Sim, elas podem falar que esse incômodo claro. acontece, né. Eh, totalmente fora dessa linha, mas desculpa, totalmente fora da gramática, mas dentro dessa linha, há muito tempo já eu citava quando a gente falava de, o que é atraente em casais ou entre as pessoas, um experimento feito no começo dos anos 2000, onde pegaram camisetas, deixaram homens e mulheres usarem essas camisetas sem desodorante, Uhum, e depois cruzaram isso e deram para o outro sexo cheirar e falar o que que sentia, uhum. se era atraente ou não aquilo ali. E descobriram que, os mais atraentes eram os opostos com mais variabilidade genética no sistema imune. Então, o meu cheiro vai ser mais atraente para mulheres que têm um sistema imune diferente do meu. E aí o pessoal Hum. especulou que, isso pode refletir que, nós buscamos parceiros que vão ter maior diversidade genética, isso gera filhos mais resistentes a doenças e Uhum. blá blá blá. E uma vez eu comentei disso em vídeo e deixaram um comentário: "Pô, mas e entre gays?".
Falei: "Putz, verdade", e intriguei. Não tinha pensado nisso, porque dentro do meu Dentro contexto isso não foi uma questão, não foi uma mas é totalmente válida. E eu fui ver, não tem experimento nenhum não tem nenhum. testando isso ou fazendo, pelo menos não tinha até 2 anos atrás ou coisa assim, quando eu olhei. Mas o que é sintomático de uma série de problemas, mas também acho super legal hoje em dia poder ter contato com essa questão e falar: "Putz, nunca pensei Exato, nisso", porque ou sei essas lá, né, pessoas não não tiveram visibilidade, né, agora elas estão exato, tendo visibilidade, exato. elas estão tendo seu espaço. Então, eu não quero que você use a palavra, cegueira pra dizer que aquela pessoa Exato. tá perdendo alguma coisa. Legal, né, eu acho perfeitamente válido. Se quem é afetado por uma condição acha que usar aquela palavra, que descreve a condição, num outro contexto não é legal, perfeito. Né, usar a palavra enegrecer ou Uhum. preto ou negro como algo, Negativo, ruim, negativo, sempre né, ou sei lá, negativo. a palavra judiar, ou N Uhum. outras formas. Acho legal a gente ter esse tipo de conflito e poder entender que, bom, o que pra mim é fácil, o que eu acho neutro ou isento de questões, para outras pessoas têm essas questões, e poder discutir, ressignificar isso, É verdade. incorporar, né. Não, é verdade, isso é um fato, né, quer dizer, as pessoas vão conquistando direitos e vão reivindicando espaços, né, não só espaços no ambiente do trabalho, espaços na mídia, espaços na política e espaços, por que não, na língua, né, como eles são tratados na língua. Então é uma questão totalmente, válida, né, eu acho que é uma questão válida. Vejo, assim, certas dificuldades, não dificuldades que não são impossibilidades, né. Então tentar ver tudo o que vai ter que ser implementado, então a gente tem que pensar nisso, eu acho que é uma questão para, linguistas, gramáticos, estudiosos pensarem, né, como é que o português vai incorporar essa nova realidade que não é nova, mas é Uhum. que hoje ela está sendo mais está tendo, melhor dizendo, mais visibilidade, né. Essas pessoas estão tendo espaço para reivindicar, né. Então você vê no caso da população negra, né, como eles foram discriminados, como foram vítimas de preconceito, ao longo de toda a nossa história, como foram e são, né, vamos dizer que, persiste, né. E como é importante a gente ter cuidado de não usar certas expressões que magoam as pessoas, né. Isso em outros setores a gente fala: "Ah, não fala essa palavra, eu não gosto porque essa palavra me lembra não sei o quê". Existem também outras palavras que não estão ligadas a grupos sociais, né. Então nós somos sensíveis a determinadas palavras, né. E as palavras carregam essa história, né, de de opressão, de negatividade, né, você achar que tudo que é preto é negativo. Muita gente foi transplantada pra cá contra sua vontade, e isso aconteceu, então por que não, Exato, né. todos foram transplantados contra a sua vontade, porque eles foram resgatados, foram, aprisionados, né, não eram escravos, foram escravizados e trazidos para cá. Vejam a luta que essas pessoas tiveram para aceitar, né, uma travessia difícil, depois um trabalho extenuante e ser tratados como peças que são vendidas no mercado, né. Então foi um sofrimento muito grande, eu acho que, eh, a gente tem que entender, e se reparação a gente não tem como reparar isso daí, mas as populações atuais, elas não têm culpa, né, isso nós, né, não temos culpa, mas nós precisamos entender que aqueles que ainda hoje sofrem preconceito simplesmente pela cor da pele, pelo cabelo, Ou né, pelas palavras que ou usam. pelas palavras que usa, né, eles merecem atenção, né, que nós precisamos atender a essas reivindicações. Eu acho que isso é algo plenamente válido, né, num mundo que se quer diverso e quer ser sempre melhor, né. Maravilha, muito obrigado, professor, adorei a conversa. Eh, é curioso aprender como a língua muda, incorpora, ganha coisas assim, o que que a gente tem de possibilidades, né, uma coisa muito menos fixa do que parece. É, nada fixa. Fixa é só lá a gramática na hora de você escrever, que você tem que escrever com S com Z, com X com CH,
Então, ortografia é alguma coisa fixa, é motivo de lei, né. Agora a sintaxe, a fonética, tudo isso vai se transformando. E a escrita, com bastante atraso, ela vai se adaptando a essas modificações, né. E assim com a nossa língua e com todas as línguas. Maravilha. Muito obrigado, professor. Adorei a conversa. Obrigada, obrigada. Gostei também de conversar com você. Espero que você tenha gostado dessa conversa, que você tenha curtido também. Eu adoro ouvir sobre línguas em geral, mas ainda mais uma língua que a gente use, que entende as palavras e vê de onde elas vêm, reconhecer de onde vem o nosso vocabulário, por que que a gente tem um português tão cantado e tão diferente de Portugal, e ver palavras sendo incorporadas e descobrir que de repente a gente já joga uma conjugação, um gênero, um plural e embute aquilo no nosso vocabulário e consegue tancar alguma coisa nova dessa forma. Não se esquece de curtir aqui e assinar o canal para você receber os próximos vídeos que a gente tem por aqui. A gente se vê em outras conversas e outros episódios do Não Ficção. Até a próxima.